Talvez se alguns forem ao culto, talvez o mais fácil fosse a gente começar às 11 horas, né? Porque senão o pessoal vai perder muito, né? Mas eu acho, viu, Hamilton, vai ter que mudar isso aí, porque qualquer pessoa que for no culto não consegue chegar para ver a escola dominical. Você fica batendo um papinho ali, ou outra coisa qualquer. É complicado, eu acho difícil mesmo. Quando eu vou no culto da manhã. Eu mesmo, se estiver aqui no culto da manhã. Não, você não consegue. Não consigo chegar, vai demorar muito. Ele também não, pela distância que é. Tanto O você como ele. O Rafael mora onde, Thiago? Ele mora do lado de casa aqui. Ah, então. É Rafael, Thiago, e qual é o nome do outro? Jesus. Nossa, Jesus. É o próprio Jesus? Vocês são amigos ou vocês são parentes, Thiago? A gente é amigo, a gente cresceu todos juntos. Ah, legal. Aí na região do Ouro Verde mesmo? Isso, aqui na região do Ouro Verde. Legal. Agora, uma pergunta. O Clube Santa Clara fica longe da sua casa, né? Não entendi. Não sei se você ouviu falar do Clube Santa Clara. Não. Santa Clara do Lago. Santa Clara, não, então esquece. Porque acho que Santa Clara, Milton, fica mais perto da... Certeza lá do Santa Rosa. Pertinho de Santa Rosa. Eu acho que sim. Ô, Thiago, você é casado ou você é solteiro? Sou casado. E a tua esposa vai participar também? Vai. Minha esposa tá com a minha filha. Mas ela tá aqui na sala. Ah, legal. E como que é o nome dela? O nome dela é Sara. Sara. Thiago e Sara. Thiago, conhecendo você assim primeiro, já percebi que você é palmeirense. Misericórdia. Pô, eu podia chutar qualquer coisa. Tá, menos corintiano, né? Menos corintiano. Não é? Então já não dá. Então, pelo boné cor-de-rosa, ele é São Paulino. Esse aqui é o Azul Campinas. Peraí. Você torce para algum time de Campinas? Não fala. Torce? Não, eu sou São Paulino mesmo. Então tá certo, ele é São Paulino. Olha, tá ficando raro São Paulino, viu? Tá ficando santista. Na verdade, raro os que falam que são, né? Não, porque os santistas estão morrendo tudo. Os santistas já não tem mais santistas, estão morrendo. Agora, os São Paulinos sumiram também, uma época aí, mas tá perdoado. Agora deixa eu perguntar, vocês frequentam alguma igreja hoje? Vão a alguma igreja por aí ou por Campinas, algum lugar? Para fazer algo bem resumido para você entender. Eu me converti em 2012. Opa. Aí eu entrei meu sogro, ele é pastor. É? Aí eu comecei a frequentar a igreja dele. O pai da Sara. Isso, o pai da Sara. Qual é a igreja? Aí Comunidade Evangélica Ágape, é uma igreja pentecostal, neopentecostal. Tá. Aí eu comecei como membro, aí passou, já virei obreiro. Comecei a tocar bateria e virei líder do louvor com a minha esposa. Aí eu frequentei a igreja durante 7 anos. E aí eu saí, no caso, ano passado, e comecei a frequentar outras igrejas para visitar e ver como é que é. Fui na Quadrangular para ver como que é, tal. E nesse meio tempo eu comecei a estudar mais sobre a Bíblia e comecei a fazer o curso do Augusto Nicodemos e o Leandro Lima, do Instituto Reformado. Começou bem. Aí nessa que eu comecei a estudar e meditar mais, eu falei assim, eu vou procurar uma igreja com a fé reformada. Então eu vou para uma igreja batista ou para uma igreja presbiteriana. Aí eu comecei a ir na igreja presbiteriana do centro. Ué, de que lugar do centro?
Ali na Lusitana? A central ali, próximo do Hospital Santa Teresa. A nossa mesmo, a nossa. Isso. Tá, tudo bem. Então isso começou esse ano, então você falou. Isso, eu comecei ali faz 4 a 5 cultos. Na pandemia. Peraí. Antes da pandemia ou depois da pandemia? Não, depois, né? Quando depois da pandemia, então. Foi agora. Ué, você ia de manhã ou à noite? Eu fui um culto só de manhã e os demais agora eu só vou à noite. Porque... Não entendi. Tinha muito velho de manhã. É que eu falei com o pastor ele veio em casa saber a história de todo mundo. Aí eu expliquei para ele, eu falei assim, pastor, não é um gosto meu. Eu não gosto de hino da harpa, eu prefiro os cânticos, louvores normais. Legal. Então, é a noite que tem. É a noite que tem. Aí ele me explicou e falou assim, porque de manhã a gente separou para quem é mais, para um culto mais clássico, para quem gosta dos hinos. Aí eu falei, tranquilo, então eu vou à noite. Aí eu fui à noite e amei a noite. A primeira vez eu tinha ido de manhã. Mas e você gostou do baterista lá? Quem que era o baterista no dia? Era um carequinha velhinho? Isso, eu adorei ele. Adorei. A Mauri. Muito gente boa. Você chegou aí a conversar com ele, não? Não, eu só fiquei... Eu acho que ele percebeu, porque eu não tirava o olho dele lá da bateria. Ô, Thiago, você... Espera aí, só um momento. Pode falar, fica tranquilo. O cara tem uma vida já de igreja, né? 8 anos. 8 anos. Opa! Quem que é essa daí? Minha neném aqui. Como que ela chama? Qual que é o nome dela, Thiago? Isabela, ela assustou e caiu pro lado. Aqui. Mas é novinha, hein? Tem o quê? 6 meses? 5 meses? Isso, vai fazer 7 agora. Você vê, Milton, como é que eu tô bem, né? Você vê? Acerta o time de futebol, acerta a idade. Fogo, cara. Não, o cara tá demais. O Rafael chegou. Mas e a parte dos cânticos lá, gostou, então? Os cânticos espirituais e tal, no culto da noite? Gostei. Aí o culto foi muito bom. Agora, nada a ver com a sua outra igreja, então. O silêncio. Assim, a questão dos louvores lá, à noite é igual. Sim. Mas a questão da forma do culto, né? E a questão quando você está numa igreja pentecostal e nem pentecostal, às vezes tem uma pregação expositiva. E sim, atualmente é a que eu mais gosto. E é mais textual, temática. Temática eu não gosto. Mas é um pouco diferente, sim. Sim. Hoje de manhã quem pregou foi o reverendo Alexandre. Ele é muito bom. Foi o Alexandre? O Alexandre é bom. Alexandre é muito bom. Esse eu não conhecia. Eu conheci o Leandro, conheci o Flávio. Aliás, foi o Flávio que foi na sua casa, ou não? Não, foi o Leandro. O Leandro, tá. Isso, que ele é o pastor titular. Não, então é o Carlos Eduardo. Isso, o Carlos Eduardo, ele mesmo. Tá. É ele mesmo. Que é o titular. Que é Carlos Aranha Neto, não é? Carlos Eduardo Aranha Neto, Ele mesmo. E eu conheci o seminarista, o Felipe. Tá. Felipe, tá, legal. Um carequinha, altão. Isso, gente boa. Essa daqui é minha esposa. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Escuta, o seu pai não fica bravo de você ir lá na nossa igreja lá, porque você não tá indo mais na igreja dele? Não, ele não fica, não. Eu acho que desde o começo da caminhada cristã, né? Ele falou: o importante para mim é você seguir Cristo. Aonde, comigo, ou sem, não tem problema. Legal mesmo, legal. Joia, prazer. Aí agora,
Entrou o Rafael e a Beatriz. Quem que é a Beatriz? A Beatriz, ela é esposa do Jesus. Ah, legal. Estou anotando aqui, Beatriz. E o Rafael, como é que chama a esposa do Rafael? Thaís. Tô vendo a foto dos dois aqui. Rafael Contato? Isso. Isso mesmo. Sara, o seu pai é pastor faz tempo já, não? Sim, fazem 32 anos. Mas não foi sério. Tá, legal. Ele foi pastor muitos anos na Betel, a Igreja Livre Betel, lá em São Paulo. Tá. E depois de um tempo, nós viemos para Campinas. Uhum. E aí, como não tinha uma expansão do ministério para essa área, e não tinha nem questão de quando ou se iria ter, nós fomos congregar em outra igreja, assim que a gente chegou, né? Tá. E depois de uns anos ele foi titulado pastor. E aí e tudo mais. Legal. Rafael e Thaís, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Vocês foram ao culto? Sim, acabamos de chegar. Então você ouviu o Alexandre pregar, então? Sim, vi. Muito bom. Eu já tinha acompanhado uma pregação dele, só que online. Aí agora eu tive a oportunidade de ver presencial. Legal. Eu acho bem bom. O Rafael não. A Isabela, A Isabela é a neném. A Isabela falou com a gente, ela deu um chorinho aí. Já. A Isabela. Olha lá, ela aí. Ai, que legal. A gente começou a falar e a Isabela começou a já falar alguma coisa. Eu falei, tem o sangue pentecostal, já está se. Não, mas eles contaram um pouquinho da história, mas acho que mais quem contou foi o Thiago. Rafael, Thaís, fala um pouquinho de vocês aí, para a gente conhecer como é que vocês chegaram na nossa igreja, como é que é a vida cristã de vocês. Conta um pouquinho para a gente. A gente se conheceu na nossa antiga igreja, né? Que a gente já congregava ali há 5 anos, a Thaís um pouco antes que eu. E começamos a namorar, ficamos acho que 1 ano e meio, né, amor? Namorando, casamos, já faz 1 ano e meio já que estamos casados também. E um tempinho, eu estava há 5 anos na antiga igreja, né? Qual igreja que era? 2 anos. Comunidade Evangélica Ágape, a mesma do Thiago. A mesma. Tá bom, legal. A mesma. Lá eu era obreiro, depois passei a ser líder de obreiro, então eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia, eu comecei a ver alguns pontos que deixaram um pouco contrariados, eu comecei a estudar e conheci a fé reformada, comecei a estudar, comecei a mostrar para minha esposa, e assim a gente começou também a conhecer o reverendo Augusto Nicodemo, começamos a ver os sermões dele, aí a gente começou a se aprofundar mais, começamos a acompanhar os cultos da Igreja Presbiteriana de Recife, que é onde ele congrega, né? Ele é pastor lá. Aí conhecemos o Hernandes Dias Lopes, começamos a acompanhar alguns cultos dele também, e eu comecei a gostar, me interessar, ver que o culto, a maneira como funcionava, era o que mais eu entendia que era mais bíblico, né? E aí eu comecei a procurar a igreja aqui em Campinas. Aí eu comecei a procurar a igreja presbiteriana aqui em Campinas, né? E aí eu acabei encontrando a central, comecei a acompanhar os cultos, né? Da pandemia, estou acompanhando os cultos online. E aí eu falei com a minha esposa, né? Falei, amor, quando retornar o presencial, a gente vai presencial, a gente vai começar a conhecer e continuar morando para ver a direção de Deus. E gostamos e decidimos, né? Ficar membro de lá. É que vocês pegaram 2 caras muito fracos, né? O Nicodemos e o Hernandes, né? São os mais fracos. Então, conhece quase nada de Bíblia, né? Não, o duro é que vocês estão acompanhando e caem na classe minha e do Renato. Ainda bem que tem o reverendo Carlos, que é o pai do Carlos Eduardo, que vai entrar daqui a pouco, que ele também está lá.
para salvar a nossa classe, porque pô, os caras ouvem Nicodemos e Hernandes, ouvem eu e o Renato, né? Aliás, o Hernandes, ele é aquele jeitão, a gente ouve muito o Hernandes também nas gravações, nos cultos de Recife, e ele é motoqueiro, sabia? Ele é motoqueiro. Um dia que eu vi uma foto dele, com a esposa dele, no Instagram. Mas ele falou esses dias. Roupa de moto? Eu estava ouvindo um sermão dele, ele falou que ele, quando ele anda de moto, ele dá uma relaxada. Eu queria ver um pouquinho agora, é o Jesus, né? E a Beatriz, é isso? Falem um pouquinho de vocês. O Jesus eu já vi, né? Tá fechado. Aí, abriu. O Jesus eu já vi lá na igreja. Isso eu já reconheci o Jesus lá na igreja, assim. Vocês foram os dois, né, no culto? Que bom que você encontrou Jesus. Eu encontrei Jesus na igreja. Teve um encontro com Jesus. Fala. Pode falar. Se for começar a piadinha, a gente vai sair da sala. Tô brincando. A gente, eu e minha esposa, a gente somos casados, vou fazer 3 anos de casados agora, em outubro. Foi através dela que eu comecei a conhecer a Cris, né, tipo, ela quem me apresentou, eu comecei para a igreja a partir dela. Daí, juntos, a gente ficou nessa caminhada, juntos na mesma igreja do Tiago, que o Tiago ia e que o Rafael ia. Nós participávamos de lá, eu também era obreira, e ela fazia parte do grupo de louvor. E daí, consequentemente, como eu e o Rafael e o Thiago somos amigos a longa data já, então, como eles começaram a conhecer a fé reformada, foi passando para a gente também. Então, eles foram falando, de início, assim, eu falei, nossa, deve ser uma coisa muito... O coração dela estava mais duro, daí eu comecei a pesquisar por conta. Daí eu vi que tinha sentido o que ele estava falando e que realmente tem sentido. Então, daí foi mais ou menos nessa trajetória até chegar à igreja presbiteriana. E o nosso primeiro culto que nós fizemos lá na igreja foi o falou, é isso mesmo que nós queremos mesmo. Que joia. O primeiro culto que vocês foram foi domingo passado? Peraí, Milton. No primeiro que vocês foram foi domingo passado, por acaso? Nós fazer um culto no domingo, mas foi de manhã, mas foi, acho que vai fazer um mês já. De manhã. De manhã, tá certo. Eu vi vocês lá, lembro lá assim. Vocês 3 são amigos, acho que faz tempo. Fala, Milton. Né? Eu ia falar da mesma forma. Eu e o Renato, a gente é amigo desde criança. Nós somos da Central desde que a gente era criança. Então, faz muitos anos. Eu nem vou falar quantos anos, vocês vão achar a gente muito velho. Mas a gente está na igreja desde criança. Então, a gente cresceu, passamos por todos os departamentos. E o Renato é presbítero. Na nossa igreja, uma vez presbítero, sempre presbítero. Ele está na ativa. Ele veio alguns anos e depois eu não quis mais concorrer à eleição. A gente vai falar de tudo isso, né? A ideia dessa classe é até interessante. A princípio, a gente não teria essa classe nesse semestre porque ficou quando nós terminamos a outra turma, ficou um espaço do tipo assim, bom, será que a gente vai ter aluno ou não vai ter aluno, né? E aí, recentemente, o Carlos Eduardo, que a gente chama ele de Dado, o Dado conversou com a gente e falou, não, tem um grupo de amigos aí, eu conversei com eles, acho que vale a pena. Então, assim, a nossa classe, basicamente, o que a gente vai falar? A gente vai falar de como é a estrutura da nossa igreja, né? E o que é que o presbiteriano pensa. E isso é interessante, né? Embora vocês estejam tendo contato aí com o reverendo Nicodemos através dos estudos, é importante porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou na igreja tal, mas eu não aceito tal coisa. Então você pensa, poxa, se você está numa igreja e não aceita, se aquilo te incomodar demais, talvez vai passar um tempo e você vai falar, cara, eu vou embora. Um exemplo que a gente teve foi um casal que recentemente fez a nossa classe, fez a profissão de fé, e depois ele falou, olha, acho que nós somos batismo de criança, não é, Renato? Aliás, quem foi no culto viu que teve o batismo
dos 2 filhos lá, né, daquele casal, e o cara falou assim, olha, batismo de criança eu não aceito, e isso me incomoda, então eu acho melhor ir para uma outra igreja. Assim, a gente fala, acho que mais ou menos o que o pai da Sara falou para ela, olha, o importante é você estar nos caminhos do Senhor, né? Se você vai servir na igreja tal ou na igreja tal, não importa. Agora, com certeza é importante que você esteja servindo numa igreja onde Jesus é nosso Salvador e Senhor. Então, essa é a grande questão. Eu vou passar agora um programa do que a gente vai ver nesse semestre, tá? Nesse semestre. Você vai passar o livro, Milton? Vou falar do livro. Você vai falar do livro? A sua imagem tá meio... Eu não sei se vocês estão vendo a imagem do Renato, tá meio ruim também? Tá meio embaçada? Ou não? Tá bem embaçada. A minha imagem tá embaçada? Tá sim. Então, eu não sei se é a internet onde você tá. Poxa, que mal. Será que é meu... Tá um pouquinho. Que maldade. A gente segue um livro, depois eu vou passar mais para vocês, é esse livro aqui, ó. Esse livro é do reverendo Adão Carlos, ele já foi pastor da nossa igreja, ele foi diretor do seminário presbiteriano e hoje ele está em Minas Gerais, que é a terra dele. Então chama Curso para Catecúmenos. Catecúmenos é um nome antigo dessa classe, hoje a gente chama de Nova Vida, já chamamos de Princípios Básicos, e ela vai tratar várias lições. Eu vou passar agora para vocês, eu vou apresentar, ver se vai aparecer para vocês o que eu vou apresentar. Se não tiver, não tem problema, depois eu mando para vocês. E uma coisa que é interessante também a gente fazer, pelo menos a gente costuma fazer, a gente acaba fazendo um grupo de WhatsApp. Não é para falar bom dia, boa tarde, mas a gente manda informações interessantes, a gente às vezes compartilha um texto, alguma coisa. Deixa eu compartilhar, vocês falam se está saindo na tela aqui de vocês. Vocês já passaram pro Carlos? Já passaram para o Carlos Eduardo, o pastor, os seus WhatsApp? Ele tem o contato de vocês ou não? Ele tem o meu. Beleza. Então, eu tô com o Rafael. O Rafael pode me mandar, depois eu crio um grupo. Tá, perfeito. Vocês estão conseguindo já? Apareceu, então. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, meu computador tá meio devagar aqui. Só porque ele falou apareceu. Outra coisa, gente. Desapareceu? Não, desapareceu. Estava aparecido. Ele falou que apareceu, desapareceu. Aí. Deixa eu ver. Outra coisa que como tem parte de vocês frequenta o culto da manhã, parte frequenta o culto da noite, não dá para a gente começar a escola dominical 15 para as 11. Então, se todo mundo puder, não der gerar nenhum problema com almoço, alguma coisa, a gente faria entre 11 e meio-dia. Acho que é melhor para vocês, correto? Eu não estou vendo vocês agora, porque eu estou compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo aí? Preciso que alguém fale sim. Sim, tá. Então, ó. Estamos sim. Legal. Então, ó, um primeiro assunto. Aqui é a primeira aula. Profissão de fé. Por que a gente faz a profissão de fé, né? Isso é bíblico, não é bíblico? Então, a gente vai tratar um pouquinho desse assunto. O segundo tópico, a segunda lição, é a Bíblia Sagrada, que para a gente, né, como a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus, e acima de tudo a gente vai ver que é a única regra de fé e prática. Daí a necessidade da gente estar lendo. Ou seja, vamos dizer, a gente tem professores de escola dominical que teoricamente estão preparados, mas se eu estiver falando alguma coisa e isso não for de acordo com a vontade de Deus, como é que vocês vão saber? Só lendo a palavra de Deus. Então, é interessante a leitura da palavra de Deus, embora eu vi que vocês já estão há um bom tempo na igreja, que eu escrevi rapidinho algumas coisas sobre vocês, então eu entendo que vocês já conhecem a palavra de Deus, né? E aí tem uma coisa que eu sempre falo nas nossas aulas, que é assim, como é que Deus fala comigo, né? Particularmente com o Hamilton, em situações do dia a dia.
São versículos que eu decorei, e aí tem um aspecto importante, né? A gente cresceu na nossa igreja, e a gente, durante essa caminhada na igreja, a gente teve alguns líderes que faziam a gente decorar versículo, né? A gente tinha, quando a gente era criança, que era um departamento chamava Liga Infantil, infantil não, juvenil, né, Renato? Liga Juvenil. A gente tinha campeonato de decorar salmos. Então, era assim, tinha que decorar salmos, né? Isso é muito importante, porque hoje, quando eu estou agindo sobre uma situação, se aquilo é uma coisa que Deus quer ou não, é um versículo que vem na minha cabeça. Então, é muito legal, né? Vou dar um exemplo básico lá. Sei lá, eu estou numa rodinha, a gente de repente começa um papo que a gente sabe que não é um papo interessante. Aí vem aquele versículo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. É o versículo dizendo, ou você muda o papo ou cai fora daí. Tá? A gente fala muito, né, aquela época de declaração de imposto de renda, tem algumas pessoas que falam, não, pera, o ano inteiro o governo pegou de mim aqui, agora é a hora que eu consigo dar uma disfarçada. Aí vem um versículo na minha cabeça e fala assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, assim, a importância da gente estar lendo a palavra é que aquilo, para mim, funciona, que funcione para o Renato, deva funcionar para vocês, se um versículo vem e incomoda você num determinado momento, é que aquilo não está sendo da vontade de Deus. Então, essa é uma forma. Por isso a necessidade da gente estar vendo a palavra de Deus, mas a gente vai ver isso numa lição. A terceira lição é sobre Deus. Quem é Deus, como é que Deus se manifesta. Então, é um tema que a gente vai ver também. A quarta é o homem, né? Nós, quem nós somos, como é que a gente vive, como se reproduzem, não é nada disso, não. O homem criado por Deus, a gente fala, né? Nem todos são filhos de Deus, né? Tem um versículo que fala, todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. É isso que a gente encontra na palavra de Deus. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre o plano da salvação. Depois tem um outro lado do plano da salvação também, vai estar tudo, a gente vai estar explorando isso. O outro tema é como surgiu o presbiterianismo. Aí é legal, né, a gente entender, né, aquilo que eu falei, se a gente frequenta a igreja presbiteriana, cara, o que é esse presbiterianismo, né? O que eles pregam, né? Como é que surgiu? Isso surgiu do nada? É uma seita? Não, não é uma seita, né? A gente vai estar vendo tudo isso nessa lição também. A igreja presbiteriana no Brasil. Então, tem duas coisas. Primeiro é como é que surge o presbiterianismo, onde é que ele surgiu. O segundo é como é que é a igreja presbiteriana do Brasil aqui. Tá? Aí a gente vai ter uma outra lição, que é o batismo cristão. Né? Eu devo me batizar? Não devo me batizar? A gente sabe que o pessoal neopentecostal da igreja que vocês estavam tinha o batismo do Espírito Santo. Tem isso, não tem isso? Como é que a gente encara? Como é que o presbiteriano encara? São coisas interessantes. Batismo de criança, devo batizar? Não devo batizar? Não sei se quem foi hoje foi o Jesus, o Rafael e acho que as esposas estavam no culto da manhã, né? Então ele já falou um pouquinho, né, sobre aquilo. Na realidade, o batismo de criança, quando acontece, é algo que os pais estão mais pegando responsabilidades do que a criança em si, né? Quando eu estou apresentando o meu filho perante a igreja, eu estou afirmando lá, eu vou ser um caminho para que essa criança possa aprender a ler a Bíblia, eu vou estar orando com ela, eu vou estar mais do que orando com ela, eu vou estar também sendo testemunha daquilo que eu faço para que ela possa aprender, né? A gente fala que hoje de manhã, por exemplo, eu estava fazendo um estudo e aí estava dizendo o seguinte, não adianta você chegar para a criança e inculcar um monte de coisa na cabeça dela se você não vive aquilo, ela vai ver aquilo. Então, assim, se você fala bravo com ela vai ficar brava, né? Então, assim, a gente vai ver uma série de responsabilidades de como pais a gente deve criar os nossos filhos. A gente vai falar um pouquinho da Santa Ceia,
Por que não? A gente vai falar sobre a Santa Ceia, dízimos e ofertas. Dízimo, precisa de dízimo, precisa ter oferta, né? Então a gente vai entendendo isso. E a última lição é que é a vida depois dessa vida. O importante é o seguinte, na nossa classe, a gente, vamos falar, se de repente a gente olhasse assim, a gente fala, pô, então são 13 domingos que a gente vai e finaliza? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Às vezes a gente traz um tema que a gente sabe que, em geral, as pessoas gostam de ouvir também, e às vezes a gente pega um tema desse e faz em mais de uma aula, ou às vezes 2 temas em 3 aulas, ali 1h30, né? É 1h30. Por quê? Porque uma coisa que a gente preza é assim, se ainda existe dúvida na cabeça de vocês, vamos esclarecer. Não adianta eu querer levar dúvida para depois, né? Olha, eu não estou entendendo isso, eu estou com dúvida nisso. Me explica melhor, a gente vai falar, eu vou falar, o Renato vai falar, o Reverendo Carlos vai falar também. Então, basicamente, esses são os temas. Deixa eu voltar agora um pouquinho para cá. Voltar. Hamilton. Sim. Pode falar, Renato. Pode falar. Hamilton, o Reverendo Carlos está conosco agora. Ah, que bom. O Carlos está conosco já. Que bom. Eu saí do culto e eu pensei que a escola dominical fosse lá no salão social, e daí não era. Um bom dia para vocês todos aí, viu? Um bom dia para vocês, todos alunos e professores. O Reverendo Carlos, na nossa infância, ele era o pastor titular, né? Ele é o pai do Carlos Eduardo, né, que a gente conhece como Dado. Então, é um pastor que a gente tem um relacionamento muito bom. Além de ser um servo de Deus, é um cara de boas escolhas, tanto que vocês podem ver que o time dele é o mesmo time que eu, ele é Palmeiras também. Então, a gente já percebe o nível bom dos professores. Mas, pessoal, o Reverendo, eu não sei em que parte o senhor chegou. Você já estava na metade da indicação dos assuntos. Legal. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento trazer compartilhar, né, aquilo que a palavra de Deus tem relacionado a esses assuntos, tá? A nossa classe, ela tem algumas características. Primeiro, aliás, a escola dominical, eu não sei como é que se tinha escola dominical ou não na igreja de vocês. Não tinha. Então, assim, escola dominical, eu sempre amei, eu gosto do culto, mas eu amava a escola dominical. E, assim, um dia que eu perdi a escola dominical, era ruim a semana para mim. A escola dominical, ela tem uma característica muito boa, assim, você pode falar. No culto, você não pode falar. Você pode cantar, você pode louvar a Deus, e depois, lá na frente, conversar com os pastores, com os irmãos. A escola dominical vai perguntar. Então, assim, eu estou com dúvida, eu não entendi. Pergunta, levanta a mão, pergunta. Quando for presencial, a gente espera que ainda volte o presencial logo, a gente vai estar junto, mas mesmo aqui, peraí, eu não entendi. Posso perguntar sobre isso? Olha, você está levantando a mão, você quer perguntar, Renato? Você tá não, estou só procurando. Então, assim, essa é uma característica. Fiquem à vontade para perguntar, porque é um momento realmente da gente tirar dúvidas, tá? Esse cara que entra de vez em quando, ele só entra para saber se a gente está falando algumas coisas boas. Não, ele é o secretário da escola dominical, então ele faz chamada, ele vai começar a anotar a presença das pessoas. Reverendo, se eu queria trazer alguma coisa, fique à vontade. Tá, ok. Bom, primeiro, a minha alegria em conhecer esses casais, né? Já os tenho visto de passagem lá na igreja, no templo, mas nunca paramos para conversar com vocês, né? Então, agora nós pretendemos ter um contato mais frequente com vocês. Eu queria falar 2 coisas para vocês. Não sei se o presbítero Hamilton já falou, mas eu acho que não é demais repetir. O que se chama classe de catecúmenos? Falou sobre isso? Pode falar, André. Catecúmenos. Essa é uma palavra
que não foi traduzida para a língua portuguesa. É uma palavra grega, tá vendo? Se vocês falarem essa palavra, vocês podem dizer para os seus amigos que vocês falam grego também. Que essa palavra catecúmenos é uma palavra grega. E ela significa principiante. Quando é que ela surgiu? Quando houve a igreja primitiva, logo depois do Pentecostes, vocês se lembram que havia lá uma perseguição muito grande contra os cristãos. Eles não tinham liberdade, eles tinham crucificado Jesus, tinham perseguido os discípulos. Então, os cristãos se reuniam de uma maneira sempre escondida, em cavernas, em geral em cavernas, eles iam alterando cada semana num lugar, porque se as autoridades descobrissem os cristãos, eles seriam mortos, assim como foram os apóstolos, começando por Jesus. Bem, vinha uma pessoa estranha no grupo, assistir à reunião, o culto. Quem é essa pessoa? Ela dizia, eu estou interessada no Evangelho. Mas, realmente, era uma pessoa interessada no Evangelho? Ou era uma pessoa amando do governo? Uma pessoa que estava querendo conhecer os cristãos, onde eles estavam, para depois denunciá-los? Era sincero aquilo ou não era sincero aquilo? Você pode imaginar a situação? Como os primeiros cristãos tinham essa preocupação, né, em como receber novas pessoas. Então, eles eram convidados a vir participar dos cultos aos domingos, esses visitantes. E deveriam, em alguns casos, ficavam 6 meses, 7 meses, 8 meses, até dar todo sinal de que era sincero o que eles estavam querendo. Eram chamados catecúmenos, quer dizer, principiantes. Eles estavam ali aprendendo e, ao mesmo tempo, conhecendo e sendo conhecidos. Então, a palavra catecúmeno significa iniciante, principiante nas coisas do Evangelho. Depois veio para os nossos dias, e não tem esse sentido mais específico e tal, mas, então, quando falarem para você classe de catecúmenos, vocês já vão saber, é classe daqueles que estão iniciando seus estudos bíblicos. Bem, agora, uma outra coisa que eu queria também falar, e por hoje vai ser isto, a nossa afirmação a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Na nossa igreja presbiteriana, desde que ela surgiu lá na época da Reforma, em 1517, a autoridade máxima da nossa fé é a Bíblia. É a Bíblia. Para nós, não existe pastor mais importante que a Bíblia, não existe igreja mais importante que a Bíblia, não existe nenhuma autoridade maior do que a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Se você tem uma dúvida bíblica, nós vamos descobrir em outras páginas da Bíblia a resposta para o que você está querendo. Mas sempre a Bíblia colocada como fundamental. Então, na nossa igreja, não existe, o fulano de tal determinou que esse assunto é assim ou daquele jeito. Não. Em nossa igreja, a Bíblia diz que é assim, então é assim. Se a Bíblia disser não, então para nós é não. Então, nós não temos essa questão de
alguém falou e alguém determinou, e o presidente da igreja e o secretário da igreja. Não, para nós é a Bíblia Sagrada. Aquilo que a Bíblia disser é desse jeito. Pode até alguém dizer assim, olha, eu não concordo com a Bíblia. Ué, Deus que mandou escrever a Bíblia, mas tem gente que diz que não concorda com a Bíblia, com aquilo que Deus mandou escrever. Então você não tem o que falar, não é mesmo? A pessoa pode até dizer que não concorda, mas nós ficaremos sempre com a Bíblia. Uma pessoa diz, olha, eu estava na igreja presbiteriana e aprendi na Bíblia Sagrada, isso é assim, 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 assim. Entendeu? Então, vocês vão acompanhando as aulas e vocês vão ver que os professores, em todas as aulas, olha, abram a Bíblia em tal lugar, abram a Bíblia em tal lugar, abram a Bíblia em tal lugar. E vocês vão ver, eu tenho a certeza que no final desse nosso curso com vocês, vocês poderão ter e dizer assim, eu nem sei quem é o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós não vamos colocar a palavra do presidente da igreja. Para nós, a palavra do presidente só tem um sentido administrativo da igreja, mas, espiritualmente falando, é a Bíblia Sagrada que nós queremos que vocês conheçam. Tá bom? Renato, você quer falar alguma coisa? Sim. Vocês tinham posição de líder ou obreiro na igreja de vocês. O que fazia exatamente o obreiro lá na igreja de vocês? Tinha alguma atividade, uma tarefa específica lá, obreiro lá, ou líder de obreiro, o que seja? Fala, alguém pode contar para nós aí como é que é? O obreiro ele ajudava na distribuição da Santa Ceia, né? O obreiro ele ajudava na organização da igreja, na recepção, tudo que estava envolvido o andamento do culto, estava à frente, né? Tava ali auxiliando o pastor. O líder, no caso, que eu fui por um ano, eu fazia a escala de abertura, a escala de quem era o obreiro que ficaria na porta, na recepção, quem era o obreiro que viria organizar a igreja. Era mais ou menos, organizava o domicílio, era eu, o Jesus, que está aqui também, e tinha um outro irmão. Então, era mais ou menos basicamente isso, né? Ajudava ali no o que fosse necessário no andar do culto, a gente estava à posição, e o líder, no caso, ele fazia mais, além de auxiliar nessas coisas, ele também escalava, né? Mexia com escala, essas coisas. E o pastor que convidava vocês para ser obreiro, é isso? Tipo assim, vamos supor, quando eu cheguei na igreja, eu fiquei acho que um mês, e eu já quis ficar, eu vi assim as pessoas ali colando, ajudando, e eu quis também me envolver. E aí você acaba, né, tendo um destaque pro pastor, assim, né, porque o pastor vê o seu empenho, as coisas, e aí ele acaba, né, tentando você como obreiro, né. No caso, era eu e o Jesus, a minha esposa também era, o Tiago foi um tempo, depois ele passou a ser cantar louvor, né? Mas basicamente era isso. Esse serviço é parecido com o que a gente tem na nossa, como diácono. A gente vai explicar depois o trabalho do diácono, o trabalho do presbítero numa oportunidade. Eu queria perguntar, então, o Rafael falou agora, a Thaís, a Beatriz, o Jesus, a Sara e o Tiago. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não. Nenhuma dúvida até agora. Legal. O que foi? Não, a Sara falou que eu demorei para responder. O que a Sara falou aí? Eu fico mutando o microfone para não gerar ruído para todo mundo. Tá bom. Tá certo.
eu vou... Então tem algumas coisas que eu vou pedir para vocês, né? Eu vou pedir para o Rafael, que eu acho que é o que eu tenho o contato, mandar para mim os demais números de telefone, que eu queria um grupo da nossa... Só nós aqui. Teremos, no primeiro momento vamos ter 9 pessoas, né? Vocês 6, eu, o Reverendo Carlos e o Renato. E aí a gente começa a trocar algumas informações. Só uma coisa, essa experiência de a nossa classe, bom, como sempre, nunca tivemos pandemia, então sempre era uma classe presencial. A última que nós tivemos começou presencial, todos estavam na classe, então nós pudemos conhecer todo mundo, a gente conversava, batia papo e tal. Depois entrou a pandemia, tivemos que entrar nesse processo aqui de fazermos online. É ruim, mas está quebrando o galho, né? Tanto que a classe que e perdeu. Não, estou ouvindo. Estou ouvindo, Renato. Segue aí, se alguém estiver me ouvindo. Está me ouvindo? Sumiu aqui no meu. Só uma coisa, então, no dia 18 e no dia 25 à noite, dia 18 à noite e 25 de manhã, a classe que estava conosco, online, vão fazer a profissão de fé. Então, desde já, se vocês quiserem conhecer como é essa profissão de fé, como é o culto de profissão de fé, no dia 18 à noite, no dia 25 pela manhã, vai ser o culto de profissão de fé desse pessoal que fez classe com a gente. Tá. Hamilton, você está aí? Estou ouvindo. A outra questão que eu queria... Está me ouvindo? Estou me ouvindo, né? A outra questão que eu queria Pode ir. Já que a gente tem essa liberdade, seria de propor que a nossa classe começasse às 11, porque senão vai ficar muito ruim. Por exemplo, hoje o Rafael foi ao culto, o Jesus também foi, né? Eu falo Jesus porque tem um cara na nossa igreja que chama Jesus. O Jesus também foi, e aí é muito corrido. Eu mesmo, se eu for no culto da manhã, eu não vou conseguir chegar em 15 minutos na minha casa. O próprio Reverendo Carlos, que é o que mora mais próximo da central, fica extremamente corrido para ele chegar. Então, se não tiver problema para ninguém, eu ia propor que domingo que vem a gente começasse às 11, das 11 a meio-dia, se isso não for gerar nenhum problema para ninguém. Pelo menos fica mais tranquilo e não fica... Porque é chato, o grupo já é pequeno. Se a gente começa uma aula onde alguém já começa a perder, eu praticamente não gosto disso, como a nossa classe não precisa seguir nenhum protocolo das demais classes, seria essa a minha proposta. Tá? Eu vou apresentar mais uma coisinha, que é um versículo que eu gosto sempre de deixar na primeira aula. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Gente, só para vocês terem uma ideia, enquanto o Hamilton está procurando aí, quando eu fiz... mas tudo bem, pode falar. Quando eu fiz a minha profissão de fé, que foi o ano passado, eu acho, quando eu era adolescente, o Reverendo Carlos que fez minha profissão de fé. O Reverendo Carlos que fez profissão de fé. Então, vocês veem que o rapaz aí tem uma experiência mais ou menos, tá? Então, foi mais ou menos assim, uns 50 anos. Uns 50 anos atrás, não, foram uns 45 anos atrás, mais ou menos, tá? Então, ele é jovem e tal, tá dinâmico aí, então tem uma bagagem de conhecimento. Então, ele ajuda a gente de vez em quando lá na classe. Vai, pessoal, o versículo que eu queria deixar para vocês essa semana é esse que está em Filipenses 4:8. Renato, lê para a gente aí, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Filipenses 4:8. Esse é um versículo que eu acho que é um direcionamento nosso para o nosso dia a dia, né? Aquilo que eu estou... Aliás, só uma coisa, se a gente for procurar em Filipenses, pelo menos numa das bíblias que eu tenho aqui em casa, o título é assim, em o que pensar, né? Então, assim, aquilo que eu estou pensando é verdadeiro, é honesto, é justo,
é puro, é amável, isso que eu estou tentando fazer, né, é de boa fama, né? Se tem virtude, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Então, isso é algo que a gente vai ver, a caminhada cristã, a gente vai falar bastante disso, né? A gente infelizmente, a gente não está livre do pecado, né? A gente erra, né? O reverendo Carlos, né, que a gente respeita e gosta muito, a gente vê, quando ele ora, ele fala assim, a quem procuramos servir, ao nosso Deus, a quem procuramos servir. Então, assim, a vontade do cristão é procurar servir a Deus. É isso que a gente deve estar pensando e tentando agir. Muitas vezes o pecado bate a porta da gente, às vezes a gente escorrega, mas a vontade de Deus é a nossa santidade, que a gente se aproxime cada vez mais dele. E a gente vai ver tudo isso na classe. Mas o versículo que eu queria deixar, só para encerrar o dia de hoje, é esse, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensar, ou seja isso que ocupe o vosso pensamento, que é uma outra versão. Tá bom? Vou parar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Hamilton? Sim? Me permite fazer uma pergunta que eu gostaria de conhecer o grupo. Esse grupo já se apresentou? Ele se apresentou no início, reverendo, mas eles podem falar, fica à vontade. Eu gostaria de saber se vocês têm 7, 8 filhos, se vocês têm dinheiro para me emprestar. Quero saber se vocês moram no Jardim das Paineiras. Quem é? Tiago? Reverendo, só uma coisa antes, eu tinha que falar um negócio para o Rafael que eu esqueci. O Rafael virou para a Sara. Não, para a Sara não, para. Eu confundi aqui, Rafael e. Thaís. Virou para Thaís e falou assim: é 1 ano e meio, né? Não pode esquecer data, Rafael. A mulher gosta de data, cara. Não pode virar para ela. Quanto tempo a gente não tem que falar? A gente começou a namorar no dia 13 de não sei o quê. Senão a gente dá um pega depois. Brincadeira. Mas vamos começar. Rafael, quem é você, Rafael? Você trabalha com o quê? Vocês têm filho? A esposa é Thaís, Isso. né? Se eu ouvir aqui. Thaís, o que você faz para tentar não ficar perguntando toda vez o seu nome? Eu sou barbeiro, né? Tenho uma barbearia aqui na frente da minha casa mesmo. Eu trabalho com isso já faz uns 3 anos. Somos casados já faz 1 ano e meio, mas já estamos juntos, namorando há um pouco mais de 3 anos. A gente se conheceu lá na igreja, na nossa antiga igreja mesmo. Eu trabalho como barbeiro, né, como eu já disse. A Thaís, ela é fisioterapeuta, trabalha em um estudo de pilates, está cursando, fazendo pós-graduação em osteopatia. Ela está grávida, de 4 meses, primogênito, ou primogênito Gêmeos, menina, como saber ainda. Gêmeos não é. A gente já viu que gêmeos não é. Os gêmeos. E você gêmeos mora em que lugar da cidade? Que região que vocês moram? Ok. Eu a Thaís, na verdade, nós todos, né? Tanto eu, Jesus e Tiago, nós moramos na região do Ouro Verde. Moramos tudo próximo aqui. Isso, é quase próximo, os bairros mais próximos do aeroporto. A gente está bem próximo aqui. Tá. Vocês são vizinhos mesmo, né? E Jesus, a gente mora bem próximo, no mesmo bairro. O Tiago mais distante, mas coisa de 10 minutos. Tá. E você, Tiago, como é que é a sua esposa, como é que se chama? Minha esposa se chama Sara. Sara, que bom. Vocês são casados há muito tempo? Tem quantos filhos? Estamos juntos, contando namoro e casamento, em dezembro faz 8 anos. Casados 4 anos. E a gente tem uma filha que vai fazer 7 meses, dia 6 agora, de outubro. Mostra a Isabela aí, mostra a Isabela.
que se chama Isabel. Isabel, que beleza! Ai, que beleza! Oi. Ai, pessoal, não estranha não, que o Roberto Carlos já é bisavô, tá? Ele já é bisavô. E qual é o seu trabalho, Tiago? Atualmente, hoje eu sigo na área da logística, eu vim da área da metalúrgica, e minha esposa é auxiliar administrativa. Ah, que bom! A Sara fala também? Quando ele deixa, assim. Se ele estiver respondendo, aí não vai testar, né? Agora eu deixei para o fim o mais importante, Jesus. Então, Jesus, e vocês, como é que estão? A gente estamos juntos desde 2003, então vai fazer 7 anos agora em outubro. Casado, vamos fazer 3. Eu sou contador, trabalho na área mesmo, e a Bia, ela é cuidador de idosos. Ah, que bom. Tem filhos? Filhos ainda não. Por mim já teria 2, mas por ela ainda não. Mas precisa fazer antes que se tornem idosos, porque senão daí Vocês têm filhos, não? Não, ainda não. Não. É bom saber, viu, deixa eu ver, Beatriz, né? Deixa eu saber, porque a gente tem, a minha sogra, ela tá com Alzheimer, ela mora sozinha, e a gente tem 5 cuidadoras, o dia todo, né? E às vezes, como agora, por exemplo, uma está saindo de férias, a gente estava correndo atrás de outra. Ontem, eu não sei se resolveu ou não, mas a gente pode conversar também. Depois peço para minha esposa conversar com você. Ah, legal. Olha, prazer, viu? O Rafael, Thaís, Jesus, Beatriz, Tiago, Sara. Muito prazer em conhecer vocês. Prazer é nosso. Tudo meu, reverendo. Pessoal, então a gente se encontra semana que vem às 11 horas, tá? É sempre esse mesmo link aí, não muda, tá? Essa é da nossa classe. E aí a gente vai se conhecendo e depois o Rafa passa os demais telefones para mim, eu crio um grupo e aí tudo que tiver. Às vezes o que acontece, por exemplo, às vezes o reverendo Carlos vai dar uma aula, ele pede para mandar um material antes, eu acabo mandando para vocês, então é interessante esse grupo. Tá bom? Algum de vocês vão no culto hoje à noite? Eu e a Sara. Beleza, então a gente vai se ver lá. Nós vamos cantar hoje. Então eu vou te apresentar lá pro baterista, lá pro Amaury, tá bom? Fechou, vai ser um prazer. Valeu. Então, gente, um bom domingo para vocês. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.